Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, sempre com temas relacionados à pastoral da liturgia e à comunicação litúrgica. O meu enfoque, como eu já tenho proposto em outros episódios, é sempre um enfoque catequético. Eu me proponho a fazer uma catequese sobre um tema que está relacionado à liturgia. E hoje eu gostaria de falar contigo sobre um tema muito interessante, a missa bonita. Eu já publiquei um artigo sobre esse tema que você poderá encontrar na página do SAL, Serviço de Animação Litúrgica. E o endereço é www.liturgia.pro.br. Você pode ler o artigo lá na página do SAL, ou você pode ler o artigo também visitando o meu blog. O texto escrito, com o mesmo título dessa catequese, ou seja, a missa bonita, ele poderá, quem sabe, ser transformado pela equipe litúrgica ou então pelo padre em uma proposta de avaliação das celebrações que estão sendo realizadas ali na sua comunidade paroquial, ou então na comunidade onde você mora. A beleza da missa, ela sempre tem relação com a pastoral litúrgica, relação com a pastoral da liturgia, relação com a comunicação litúrgica. Nesses tempos de redes sociais, a gente vê aqui e ali anúncios do pessoal da PASCOM, que está convidando os paroquianos para celebrar missas bonitas e celebrar missas também com outros adjetivos, alguns adjetivos inclusive bem apelativos, né? Dando a impressão de que a missa é um espetáculo, no sentido da palavra espetáculo, algo que é para ser visto. Em princípio, é claro que não tem nada de errado nisso em celebrar missas bonitas. As nossas comunidades, aliás, devem sim celebrar missas bonitas. A beleza da celebração eucarística é um modo digno de louvar a Deus. A beleza das celebrações da missa é um respeito para com os celebrantes. Por isso, mais do que celebrar, é necessário que a equipe litúrgica, que as equipes de celebrações se dediquem para preparar e celebrar missas bonitas. Mas o que realmente define uma missa bonita? O que é uma missa bonita? Bom, mais do que dar respostas prontas, eu quero convidar você a explorar essa questão comigo. Vamos pensar juntos alguns elementos que tornam a celebração eucarística verdadeiramente significativa e espiritualmente enriquecedora. Afinal, o que faz uma missa ser bonita de verdade? Onde é que se encontra a beleza de uma celebração da missa? Será que a beleza espiritual é suficiente? Ou é preciso ter também a beleza comunicativa no modo como se celebra a missa para que a missa seja bonita? Quanto ao conceito de missa bonita, o nosso ponto inicial é entender que a beleza de uma missa não está no show, não está no sentido de transformar a missa em espetáculo, com um padre cantando e se apresentando lá na frente como animador de uma plateia. Hoje, graças a Deus, o conceito de padre presidente da celebração e não padre animador da celebração já é uma realidade que faz parte da dinâmica comunicativa, da dinâmica da comunicação litúrgica da missa. A formação litúrgica dos seminários tem insistido muito nesse aspecto de formar os seminaristas para que sejam presidentes de celebrações, ou seja, para que os padres sejam aqueles que presidem celebrações. E para isso os seminaristas são formados com a consciência que o papel do padre na missa não é ser um animador de auditório. O exercício da presidência torna o padre um mistagogo, aquele que conduz os celebrantes a participar de modo ativo, de modo consciente do mistério pascal que está sendo celebrado na missa. Então, diante desse primeiro conceito, a partir do ministério da presidência,
nós podemos deduzir que uma missa bonita não é aquela que é cheia de atrativos, mas aquela missa na qual os celebrantes, em clima de contemplação, em clima de oração, eles conseguem participar plena, ativa e conscientemente do mistério celebrado. E aqui nós temos o primeiro desafio da presidência de uma celebração, para que a missa seja bonita. E o desafio do padre justamente consiste em conduzir mistagogicamente os celebrantes a entrar em contato com o mistério celebrado. A missa bonita, eu estou dizendo, não está em atrativos para serem vistos ou para emocionar. A missa bonita ela se encontra na experiência espiritual, no aprofundamento e na possibilidade de realizar uma experiência mística. A beleza de uma missa consiste em oferecer espaço para os celebrantes silenciarem, por exemplo. Silenciar para ouvir a voz de Deus através da palavra proclamada, silenciar para ouvir a voz de Deus através da oração, silenciar para entrar em contato com Deus de modo contemplativo. Este primeiro pressuposto está dizendo que a beleza celebrativa da missa ela é extremamente exigente e nesse tempo de tanto barulho pelas redes sociais, ela se torna extremamente desafiadora. E atrás dessas extremidades eu coloco também extremamente necessária. Então esse foi o primeiro ponto. A beleza da missa consiste em ajudar os celebrantes a fazer experiência espiritual. E ao menos em alguns deles acontecer essa experiência mística de estar diante de Deus e de com Deus se encontrar. Nesse segundo ponto, eu gostaria de chamar a atenção para algumas condições comunicativas para que essa experiência do encontro com Deus, para que a experiência do encontro com Jesus Cristo possa favorecer a beleza da missa. O encontro com Deus, o encontro com Jesus Cristo, torne a missa bonita. Quais são os elementos comunicativos? Do ponto de vista da comunicação litúrgica, a primeira condição encontra-se no que a teoria da comunicação denomina de ritmo e de equilíbrio. A comunicação litúrgica da missa, como acontece em todos os processos comunicativos que exigem concentração, porque lidam com temas relacionados à dimensão espiritual, pede um rito comunicativo, eu vou repetir, pede um ritmo comunicativo que seja calmo, que seja equilibrado, que seja harmonioso, e isso significa celebrar sem pressa, sem excessos de discursos, de muitas falas e sem excessos de canções. Tudo que for excesso na missa tira o ritmo da tranquilidade e da calma. Excesso de falas, excesso de canções, excessos de símbolo, excessos de gestos. Quando a celebração é calma, quando a celebração é sem exagero de canções, de falas, de símbolos, aí nós vamos ter uma missa bonita. O modelo comunicativo, o modelo processual da comunicação da missa, é um modelo que vai ser realizado com calma, sem ficar estendendo ritos, como, por exemplo, realizar um ato penitencial que parece que não vai terminar, né? Ou então realizar uma homilia muito longa, ficar quase 40, 50 minutos falando. Esse não é o modo correto de celebrar a missa do ponto de vista da comunicação litúrgica. No modelo comunicativo, como no modelo da missa, a teoria da comunicação diz que tudo aquilo que é exagero torna-se um ruído. E o ruído na comunicação é sempre alguma coisa cansativa. Eu repito, portanto, exagerar em canções, cantar o tempo todo, exagerar em explicações, querendo explicar tudo
tudo isso é cansativo, tudo isso torna a missa pesada. E nesse caso, evidentemente que a missa não tem condições de ser uma missa bonita. Agora, em termos da psicologia da comunicação, o exagero produz distração, e essa distração se caracteriza como ruído comunicativo. Quer dizer, perde-se a mensagem porque o ruído ele é mais forte do que a mensagem. Por isso a comunicação litúrgica insiste na importância da simplicidade e da brevidade como elementos essenciais no processo comunicativo da celebração eucarística. É isso que diz exatamente a Sacrosanto Concílio número 34. Eu abro aspas. Brilhem os ritos pela sua nobre simplicidade. Nobre simplicidade. Brilhar pela simplicidade. Sejam claros na brevidade e evitem repetições inúteis. Essa citação da Sacrosanto Concílio 34 coloca 3 elementos básicos para que a comunicação litúrgica torne a missa bonita. O primeiro elemento é a simplicidade, o segundo elemento é a brevidade e o terceiro elemento é não ter repetições inúteis. A missa ela flui, a missa ela continua, não fica parando toda hora para alguma explicação, para algum símbolo, sei lá, essas coisas todas aí, esses pendulicários que se coloca durante a missa. A primeira condição para que a missa seja bonita, portanto, consiste em saber comunicar-se de modo adequado e com a linguagem litúrgica. A comunicação litúrgica da missa tem uma estrutura própria, tem uma estrutura que guia os celebrantes através de momentos de silêncio, outras vezes para reflexão, que são essenciais para que aconteça uma experiência espiritual profunda. Um ritmo acelerado, com repetições inúteis, desvia a atenção do verdadeiro propósito da missa. E o verdadeiro propósito da missa é o encontro com Jesus Cristo. Quanto mais se colocar esses pendulicários, maior é a distração. A presidência da celebração litúrgica da missa, portanto, ela deve dominar a arte da comunicação litúrgica. Da mesma forma que quem não domina a arte de tocar piano não irá se comunicar bem e pode dar um vexame, assim quem não domina o processo comunicativo da liturgia, e no nosso caso o processo comunicativo da liturgia da missa, vai prejudicar a mensagem transmitida. E isto vale em especial para os padres, mas tem a mesma valência para todos os ministérios. Tem a valência particular na preparação das missas. Se você prepara as missas com muitas novidades, você corre o risco de atrapalhar o encontro com Jesus Cristo, porque tudo vai se concentrar nessas novidades. Então, este foi o segundo ponto da minha reflexão. No primeiro ponto, a beleza da missa consiste em ajudar os celebrantes a fazer uma experiência espiritual diante de Deus e com Deus se encontrar. E agora eu concluí o segundo ponto, ressaltando a importância de conhecer o processo comunicativo da liturgia para favorecer justamente essa experiência e para favorecer o encontro com Jesus Cristo, o encontro com Deus. E agora vem o terceiro ponto sobre o tema da missa bonita. E aqui eu quero destacar a mensagem da comunicação litúrgica da missa. É super importante entender que a missa é um ato de comunicação. E por isso é importante conhecer qual é a mensagem. Qual é a mensagem que esse ato de comunicação da celebração eucarística ele está transmitindo. O padre e todos os ministérios litúrgicos que estão ali para comunicar algo especial. Comunicar com linguagens diferentes o mistério da salvação.
Mysterium Fidei, como se proclama depois da consagração do vinho, do pão e do vinho na Eucaristia. O mistério da fé, Mysterium Fidei. Esta é a mensagem central da missa e o contato com o mistério da salvação. É o que torna a missa bonita. Essa palavra mistério no dicionário da teologia litúrgica significa um ato salvífico, um ato da salvação de Deus em favor da vida humana. Na liturgia, portanto, o Natal é um mistério, porque realiza historicamente um acontecimento salvífico em favor da humanidade. A Páscoa é um mistério, porque realiza um ato de salvação em favor da humanidade. A Eucaristia é um mistério, porque a celebração da missa é a realização da salvação divina para nós que estamos participando dessa salvação no momento da celebração. E para que essa comunicação seja eficaz, ou seja, para que esse mistério torne os celebrantes comungantes e participantes do modo ativo e consciente, é preciso respeitar a essência da celebração, que no caso consiste em ser mistério, quer dizer, ser uma atividade salvífica, ser uma atividade, ser um ato divino na qual o celebrante é inserido. É uma ação divina em favor da vida humana, seja a vida pessoal como a vida da comunidade. Então, trocar a mensagem central da comunicação litúrgica, que é o Mysterium Fidei, que é a salvação de Deus da qual nós participamos, trocar isso por adereços simbólicos, por ritos, isso é provocar um ruído comunicativo que esconde a mensagem essencial da missa. Eu concluo essa temática dos 3 pontos. A missa é bonita quando alimenta a espiritualidade na vida dos celebrantes. Esse foi o primeiro elemento, primeiro ponto. A missa é bonita quando se sabe comunicar com as linguagens litúrgicas. Isso foi no segundo momento. E a missa é bonita quando não se troca a mensagem da comunicação, que é o mistério da salvação, com outro tipo de mensagem, que foi no terceiro ponto. Agora, diante desse quadro, cabe uma pergunta: como fazer para que isso seja realidade na minha paróquia? Como fazer isso? Todo esse processo, como você pode facilmente perceber, exige organização. E em se tratando de organização, a PLP, a Pastoral Litúrgica Paroquial, ela tem um papel que é fundamental. Ela, a PLP, é responsável pela organização e pela funcionalidade das celebrações litúrgicas. A PLP é coordenada pela equipe litúrgica, que é diferente das equipes de celebrações. E tudo isso que eu estou falando você pode conferir e entender melhor no meu curso de PLP. Eu vou estar deixando um link para que você possa tomar contato e conhecer o curso. As mesmas informações, elas encontram-se na página do SAL, www.liturgia.pro.br. Voltando a falar da PLP, da Pastoral Litúrgica Paroquial, a PLP trabalha antes e depois de cada celebração, cuidando e preocupando-se com a formação litúrgica. A PLP faz o planejamento das atividades pastorais, prestando atenção na organização das celebrações ao longo do ano litúrgico. A PLP tem um trabalho pastoral que garante a formação e a funcionalidade das atividades litúrgicas dentro da paróquia. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com a catequese sobre missa bonita? Eu vou te responder. A missa bonita, seja no sentido de ser
um momento de encontro com Deus, um encontro com Jesus Cristo, seja um momento para que os celebrantes sejam iniciados, sejam introduzidos no mistério da salvação. Para que isso aconteça, é necessário que as celebrações das missas tenham relação entre si. A missa do domingo passado tem relação com a missa do domingo que vem, que terá relação com a outra missa. Eu estou dizendo que a missa é bonita quando o ano litúrgico ele é tomado como um projeto pastoral inspirado na pedagogia mistagógica, que tem a finalidade de iniciar, de introduzir os celebrantes no mistério, introduzir os celebrantes no plano da salvação de Deus, no projeto divino, que Jesus chama de Reino de Deus. Quando uma missa é bonita no domingo que vem, será ainda mais bonita quando o celebrante for iniciado no mistério. Veja bem que a missa se torna bonita quando o celebrante participa desse processo que a liturgia propõe através do ano litúrgico. Esse é o resultado da participação plena, ativa e consciente que pede a Sacrosanto Concílio número 14. Concluindo a nossa catequese, uma missa bonita, portanto, não se configura com noção de espetáculo. É uma celebração que proporciona profundidade espiritual. Missa bonita é sempre fonte de espiritualidade. Missa bonita é aquela missa que permite aos fiéis silenciar, refletir, rezar muito e encontrar-se com Deus. A pastoral da liturgia tem a responsabilidade de criar esse ambiente de contemplação e de oração nas celebrações para que a missa seja bonita. E sobre a pastoral da liturgia, para não perder o costume de fazer a publicidade, eu também tenho um curso sobre esse tema. A pastoral da liturgia considera a dimensão pastoral da liturgia, quer dizer, a celebração litúrgica, no nosso caso, a celebração da missa como sendo momento evangelizador, como sendo momento de semeadura das sementes do Evangelho. Quando isso acontece, quando a dinâmica da pedagogia mistagógica acontece em missas, numa missa depois da outra, num domingo depois do outro, as missas começam a ter sentido. E quando tem sentido, a missa é bonita. Muito obrigado pela sua participação neste podcast e, como é de praxe, o meu convite para se inscrever e para dar um clique aqui no meu canal, nesse canal que se chama Lexio Litúrgica. É tudo de graça, não custa nada e vai me ajudar bastante. Até o próximo episódio e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre na sua vida.